Agora, me desculpe a insensibilidade, mas como eu disse, eu serei forte. Essa fala do senhor, ao meu ver, fala mais sobre como o senhor era como pastor do que verdadeiramente sobre as igrejas protestantes. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Rafael Pablo e hoje nós vamos reagir ao professor Eduardo Faria e a sua participação em um podcast chamado No Barco. Eles publicaram um trecho da sua participação onde ele responde duas perguntas. A primeira pergunta é o que um protestante que está se sentindo atraído pelo catolicismo deve fazer. E a segunda pergunta é se ele acredita que antes de Jesus voltar, nós vamos ter apenas uma igreja aqui na Terra. Ou seja, quando Jesus voltar, teremos apenas a Igreja Católica esperando Jesus. Ele respondeu essa segunda pergunta fazendo uma profecia, inclusive, falando que acredita que o protestantismo vai acabar em 200 anos. Para essa pergunta eu não vou tratar nesse vídeo, porque afinal de contas o Lucas Banzoli já tratou a respeito dessa pergunta. Eu sei que o Lucas Banzoli e o professor Eduardo Faria têm lá suas diferenças, mas comigo é diferente, pelo menos o tratamento que eu tenho com o professor Eduardo é um tratamento bastante cordial. Eu vou falar apenas da primeira pergunta, né? A resposta que ele deu a essa primeira pergunta, o que um protestante que se sente atraído pelo catolicismo deve fazer. Preciso fazer alguns avisos rápidos aqui a respeito de como eu vou lidar com esta resposta do professor Eduardo. Eu vou tentar ser bastante caridoso com ele a respeito daquilo que ele disse em algum aspecto, porque ele está respondendo a um podcast e quando nós estamos num podcast respondendo ali, nós não temos tempo para pensar muito bem, nós não temos como pesquisar, então nós temos que falar ali de bate-pronto, né? De livre resposta. E isso faz com que muitas vezes nós cometemos algumas imprecisões, alguns equívocos, e isso eu vou relevar em certo aspecto na resposta que foi dada pelo professor Eduardo. Mas vai chegar um momento em que ele fala com bastante convicção a respeito de algumas coisas, principalmente a respeito de uma coisa específica, e aí quando ele falar desta forma, aí não tem como eu ser muito caridoso, porque ele demonstrou que ele sabia exatamente a afirmação que ele estava fazendo e quão forte era a afirmação que ele estava fazendo, ok? Então, serei o máximo de caridoso que poderei ser com questões que não ficaram extremamente claras na sua resposta, mas em algum aspecto também vamos dar a devida resposta àquilo que foi falado pelo professor Eduardo Faria. Eu gostaria de falar ainda que nós estamos aqui no caminho de atingir 100 mil inscritos nesse canal, e quando nós atingirmos 100 mil inscritos, nós vamos sortear 100 livros. Mas mesmo antes de atingir os 100 mil inscritos, nós já estamos fazendo alguns sorteios em alguns vídeos aqui. Nesse vídeo nós teremos sorteio também, ok? Então, nós vamos sortear 2 livros. O primeiro livro é esse daqui, ó. Ainda Não Casei, Os Planos de Deus para Solteiros e Namorados, do Marshall Segal, da editora Fiel. E nós temos também o Animais da Bíblia e as lições que eles ensinam para crianças. Para você participar desse sorteio, você precisa ser inscrito no canal, deixar o seu joinha nesse vídeo e deixar um comentário também nesse vídeo, porque é através dos comentários que eu vou fazer o sorteio. E quero alertar ainda que tem 2 livros aqui que já foram sorteados em outros vídeos e que até agora os seus ganhadores não entraram em contato. E se não entrarem em contato comigo nessa semana, eu vou sortear para outras pessoas. Então temos aqui A Paciente Silenciosa, que o ganhador até agora não entrou em contato, e o Catena Áurea, que é o Evangelho de São Marcos, que também o ganhador ou ganhadora não entrou em contato, ok? Se não entrar em contato até o final dessa semana, eu vou sortear para outras pessoas. O contato é através do direct lá do Instagram, @canal Rafael Pablo, ou através do e-mail canalrafaelpablo@gmail.com. Dito tudo isso, então, simbora para o vídeo. Muito bem, já temos aí então na sua tela o vídeo que nós vamos reagir e à medida que eles forem falando e eu achar necessário, eu pauso o vídeo e faço os meus comentários, tá bom? Lembre-se, eu vou reagir apenas à primeira pergunta, apesar de que logo no início aí o host do podcast já vai fazer as 2 perguntas em conjunto. Vamos lá. Eu queria pensar, para quem tá começando, né, a descobrir a fé, até mesmo meio protestante, eu queria saber quais seriam os passos iniciais para essas pessoas, né? Porque diante de tantas fontes, de tantas interpretações e de tantos discursos, para quem quer conhecer de maneira mais aprofundada a igreja, né, qual seria o primeiro passo que o senhor indicaria? E eu queria saber se o senhor acredita que no final, ainda aqui na Terra, nós seremos uma só realidade de igreja, né? Aí se você quiser, é claro, argumentar de forma bíblica, escatológica, enfim, mas também quer saber sua convicção pessoal. Eu parei aqui só para reforçar que essa segunda pergunta já foi respondida pelo Lucas Banzoli. Ele respondeu essa pergunta, quer dizer, a resposta que o professor Eduardo deu a essa pergunta, quando ele profetiza que em 200 anos o protestantismo vai acabar.
Eu tenho apenas um comentário a fazer sobre isso, porque eu achei muito interessante o professor Eduardo fazer esse tipo de profecia, porque não é natural do catolicismo, né, nós termos esse tipo de profecia. E, na verdade, nós já tivemos do lado protestante alguém passando vergonha com esse tipo de profecia, que foi a Ana Paula Valadão, que profetizou que a Igreja Católica ia acabar em não sei em quantos anos aqui no Brasil, como de fato não acabou. Então, esse tipo de profecia, pessoal, é mais um desejo da pessoa do que realmente uma análise dos fatos ou uma profecia vindo do próprio Deus. É mais um desejo, né, de protestantes que os católicos acabem, porque aí todo mundo seria protestante. E o professor Eduardo aqui também, eu acho que mais demonstra um desejo de que o protestantismo acabe, porque ele acredita que a Igreja Católica é a única igreja verdadeira, do que realmente uma profecia analisada em dados ou coisas nesse tipo. O Lucas Banzoli deixa isso muito claro lá no vídeo que ele fez, ok? Eu vou deixar o link do vídeo do Banzoli aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas vamos ver a resposta do professor Eduardo para a primeira pergunta, né? O que um protestante que está se sentindo atraído pelo catolicismo deve fazer? Respondendo à primeira pergunta, a pessoa que é protestante está se sentindo de alguma forma atraída. Deixa eu engolir a bala, né? Fique à vontade, estamos em casa. É o seguinte, eu sugiro, primeiro, vá numa missa desarmado. Vai numa missa desarmado e observa a missa. Observa como que é a estrutura da missa. Vai como turista, entendeu? Não precisa ir como católico, não, mas vai como turista. Vamos lá ver como é que é esse negócio. Muito bem, eu pausei aqui porque eu acredito que aqui já podemos fazer algumas análises e algumas observações. É interessante notar que a primeira dica dada pelo professor Eduardo para um protestante que se sente atraído pelo catolicismo é ir a uma missa desarmado. E como eu disse, ele está respondendo aqui livremente num podcast, né, no freestyle, e pode cometer algumas imprecisões. Por exemplo, o que é ir a uma missa desarmado? O que significa ir a uma missa desarmado? Ora, eu posso ter a conclusão de que ir a uma missa desarmado é ir para não questionar aquilo que você está vendo. Então, vá a uma missa desarmado vai, abaixe os seus escudos intelectuais, racionais e receba da missa tudo aquilo que ela está transmitindo como se fosse a verdade. Eu não sei se é exatamente isso que ele quis dizer, mas se for exatamente isso que ele quis dizer, você ir a uma missa desarmado para receber da missa, interpretando tudo aquilo que está sendo transmitido como verdade, sem questionar, nós temos um sério problema. Porque o culto a Deus não exige de nós esse desarmamento intelectual. Na verdade, a Bíblia é muito clara que o nosso culto a Deus é um culto racional. Mais do que isso, nós temos uma passagem na Bíblia que deixa muito claro que mesmo que você vai na sua igreja, naquela que você já está acostumado a ir, você deve ir armado intelectualmente. Existe uma passagem na Bíblia que fala sobre os bereanos e diz o seguinte: os bereanos eram mais nobres porque enquanto Paulo estava pregando, eles estavam verificando nas escrituras se era exatamente aquilo que estava nas escrituras quando Paulo pregava. Então veja, era uma igreja, a igreja estava recebendo o apóstolo Paulo como pregador e mesmo assim eles não baixaram seus escudos, eles não estavam desarmados, eles estavam armados para conferir se aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando ali na frente verdadeiramente era palavra de Deus. E é dessa forma que você deve participar de uma missa, de um culto ou de qualquer reunião religiosa. Deve participar armado, pelo menos armado nesse sentido, intelectualmente, verificando se tudo que está sendo dito ali verdadeiramente é palavra de Deus. Então, o meu convite para você, católico que está inclinado ao protestantismo, ou para qualquer católico e até para você protestante, é que você compareça ao culto de uma igreja protestante totalmente armado, pelo menos intelectualmente. Você deveria levantar os seus escudos e verificar se tudo aquilo que está sendo feito no culto, as canções que estão sendo cantadas, os atos que estão sendo feitos, a palavra que está sendo pregada, se tudo isso é verdadeiramente palavra de Deus. Então, o meu convite é o oposto do convite do professor Eduardo. Vá a uma missa, mas vá armado. Vá à missa ou a um culto para questionar, para verificar se aquilo que está sendo transmitido para você verdadeiramente é palavra de Deus. Então, esse é um primeiro comentário que eu preciso fazer, porque eu achei bem estranho essa história de ir desarmado, dando a entender que, olha, compareça a uma missa, mas não vai lá para questionar, não. Só aceita aquilo que está sendo transmitido. Não é assim que nós vemos nas Escrituras que um cristão deve comparecer a uma missa ou a um culto. Vamos continuar ouvindo a resposta aqui do professor Eduardo e o que mais ele disse sobre esse assunto. E observa a estrutura da missa. Se a missa não for cristocêntrica e bibliocêntrica,
eu fecho meu canal no YouTube, fecho meu Instagram e vou vender batata na feira. Muito bem, você ouviu com todas as letras aí o professor Eduardo dizendo que se alguém comprovar para ele que a missa não é cristocêntrica nem bibliocêntrica, ele vai fechar o canal dele do YouTube e vai vender batata na feira. Então você já sabe qual que é o objetivo desse vídeo aqui. É comprovar para o professor Eduardo que a missa está longe de ser cristocêntrica e mais longe ainda de ser bibliocêntrica, e assim fechar o canal dele do YouTube e fazê-lo vender batata na feira. Esse é o objetivo desse vídeo aqui, ok? Vamos lá. Nada contra os vendedores de batatas, tá? Prestam um serviço maravilhoso pra gente. Agora, isso aqui foi interessante, né? Nós estamos vivendo num mundo tão chato, mas tão chato, que uma figura de linguagem utilizada pelo professor, apenas para dar ênfase ao argumento dele, precisa ser explicado, precisa ser feito um disclaimer, porque senão, provavelmente, ele seria cancelado pelos vendedores de batata. É esse o mundo que nós estamos vivendo. Eu sei por que você fez isso, viu, professor? E você fez certo, porque senão, provavelmente, você realmente seria cancelado pelos vendedores de batata. Mas eu quero parar por aqui, porque nós precisamos comprovar que a missa não é nem cristocêntrica, nem bibliocêntrica para o professor Eduardo. E para começar a construir o meu argumento e destruir essa afirmação de que a missa seria cristocêntrica e bibliocêntrica, eu preciso falar desse livro aqui, ó. A importância desse livro para que você entenda a diferença entre católicos e protestantes. Eu indico esse livro, inclusive, para você, católico, porque aqui o Leonardo de Quirico não vai fazer uma pregação para que você se converta ao protestantismo. Ele vai falar sobre as diferenças entre católicos e protestantes. Na verdade, ele vai falar sobre as principais diferenças entre essas duas religiões. Porque, num primeiro momento, tanto católicos quanto protestantes acreditam que as principais diferenças entre essas duas religiões é aquilo que nós batemos o olho e já vemos a diferença. Por exemplo, se nós vermos um protestante olhando para o catolicismo, ele vai acreditar que a principal diferença que ele tem com o catolicismo, seja o papado, seja os cultos de veneração aos santos e à Nossa Senhora, ele vai falar sobre a oração aos mortos, sobre purgatório. Então o protestante vai acreditar que essas são as principais diferenças entre catolicismo e protestantismo. Quando, na verdade, o Leonardo de Quirico vai explicar nesse livro aqui que as maiores diferenças entre católicos e protestantes está naquilo que nós imaginamos que nós temos em comum. O que acontece é que nós utilizamos as mesmas palavras para definir coisas completamente diferentes. Então, quando um protestante fala sobre igreja, ele pode até ouvir um católico falando sobre igreja, mas os dois possuem conceitos totalmente diferentes do que é ser igreja. Então você percebe que essa diferença ela é mais sutil, mas ao mesmo tempo ela é muito maior do que essas diferenças visíveis que nós vemos batendo o olho numa religião ou na outra. E se você não entender isso, o que vai acontecer é que você vai acabar acreditando que quando um católico fala sobre igreja, sacramento, ceia, ou no caso Eucaristia, quando ele fala a respeito de culto, coisas desse tipo, ele está falando exatamente aquilo que você, protestante, acredita ser culto, ceia ou igreja. E não é assim que funciona. Existe uma diferença enorme, na verdade, uma diferença abismal quando um católico fala sobre igreja, quando um protestante fala sobre igreja. Quando o católico fala sobre justificação e quando um protestante fala sobre justificação. Veja, são as mesmas palavras, mas os significados são completamente distintos. E se você não saber disso, você pode cair na falácia de que vocês estão falando da mesma coisa, quando na verdade vocês estão falando de coisas completamente diferentes. E isso acontece aqui na resposta do professor Eduardo. Eu vou demonstrar como existe um abismo de diferenças entre aquilo que o professor Eduardo e o católico acredita ser cristocentrismo e bibliocentrismo e aquilo que um protestante acredita ser cristocentrismo e bibliocentrismo. São as mesmas palavras, mas os universos, os significados são totalmente diferentes. Bem, agora que você já sabe que nós podemos utilizar as mesmas palavras, mas ter universos distintos, significados distintos, eu quero dizer que é isso que acontece aqui com a palavra cristocêntrico e bibliocêntrico utilizado pelo professor Eduardo. Porque para o professor Eduardo e para um católico, a missa ser cristocêntrica é simplesmente o fato de na missa nós termos elementos que apontam para Cristo. E isso é verdade. Se você frequentar uma missa, você vai ver que os elementos da missa apontam para Cristo. Leitura do Evangelho, oração do Pai Nosso, a própria Eucaristia, tudo isso está apontando para Cristo. E para o professor Eduardo e para um católico comum, isso quer dizer então que a missa é cristocêntrica. Na verdade, para um protestante incauto, ele pode até entrar numa missa
e concordar com o professor Eduardo. Vai falar, olha, eu estive numa missa e vi que todos os elementos ali da missa verdadeiramente apontam para Cristo. Então, sim, o professor Eduardo está correto. A missa é cristocêntrica. Mas esse é um conceito muito equivocado de cristocentrismo. Porque para um protestante um pouco mais estudado, ele sabe que não tem como uma reunião, uma missa ou um culto ser cristocêntrico se toda a religiosidade e espiritualidade daquela religião não for cristocêntrica. Cristo só é o centro de uma reunião onde naquela religião Cristo é o centro de toda a religiosidade e de toda a espiritualidade e não apenas da reunião, da missa ou do culto. Então, para um protestante, a missa jamais será cristocêntrica, porque um protestante sabe que talvez até na missa Cristo seja o centro, mas no restante da espiritualidade e da religiosidade católica, ele não é o centro. Então ele não pode ser o centro também na missa. Porque para um protestante, o cristocentrismo ou ele é geral, total, ou Cristo é o centro de toda a religiosidade e espiritualidade, ou ele não é o centro de maneira nenhuma. Cristo não aceita ser o centro apenas na missa, apenas no culto, apenas na reunião. Ou ele é o centro de toda a religiosidade, ou ele não é o centro de nada. Ou Cristo governa sobre tudo, ou ele não governa sobre nada. A Bíblia é muito clara sobre isso. Que Cristo, ou ele é o centro e o governo de tudo, ou ele não é o centro e o governo de nada. Então, como nós protestantes sabemos que no restante da religiosidade e da espiritualidade católica, Cristo não é o centro, a missa jamais será cristocêntrica. Não basta ter elementos que apontem para Cristo para transformar uma reunião missa ou culto em uma reunião missa ou culto cristocêntrico. Vou dar um exemplo que talvez ajude você a entender isso. Imagine que você vai participar de uma certa vertente do Espiritismo. Eu sei que existem certas vertentes do Espiritismo que levam muito a sério a Bíblia e Jesus. Imagine que você foi então nesse centro espírita, sentou lá e na reunião você viu que a Bíblia foi lida, você viu que Jesus foi colocado como centro, os elementos daquela reunião apontavam para Cristo como o exemplo a ser seguido e tudo isso foi feito ali naquela reunião. Ao sair dessa reunião, você, meu amigo católico, você, professor Eduardo Faria, você diria que você participou de uma reunião espírita cristocêntrica? Óbvio que não. Por quê? Porque você sabe que o restante da religiosidade e da espiritualidade espírita não é cristocêntrico. Então, aquela reunião, apesar de ter falado muito sobre Jesus, apesar de ter apontado para Jesus, ela não foi cristocêntrica. Porque você sabe que o restante da religiosidade espírita não é cristocêntrica. Então, entendeu que é um conceito muito diferente do que é ser cristocêntrico? E esse não é o único requisito. Eu vou aqui abordar mais um do porquê a missa não é cristocêntrica. O outro requisito importantíssimo para que um culto, missa ou reunião seja cristocêntrico é o fato de que tudo que é feito nesse culto, missa ou reunião tenha sido feito de acordo com aquilo que foi ensinado por Jesus e pelos seus apóstolos. Então, se eu tenho um culto, missa ou reunião que tem elementos apontando para Cristo, que coloque Cristo no centro, mas não está sendo colocado da maneira que Jesus ou os apóstolos ensinaram, então aquele culto, missa ou reunião não pode ser chamado de cristocêntrico. Então nós temos dois requisitos basilares aí. Tem mais requisitos, mas esses dois são basilares para que nós tenhamos um culto, missa ou reunião cristocêntrico. Primeiro, toda a religiosidade e espiritualidade daquela religião precisa ser cristocêntrica. E em segundo lugar, tudo que é feito naquele culto, missa ou reunião deve ser feito de acordo com o que foi ensinado por Jesus e pelos seus apóstolos. Agora, para um protestante, a missa passa longe de ter um ensinamento de Jesus para um culto, para uma missa ou para uma reunião. O que nós temos ali é o padre refazendo o sacrifício de Cristo. Refazendo mesmo, não é simbólico, viu, pessoal? Ele está ali refazendo naquele momento novamente o sacrifício de Cristo. E para um protestante, isso está longe daquilo que foi ensinado por Cristo e pelos seus apóstolos. Cristo não ensinou que nós deveríamos refazer objetivamente, como se nós estivéssemos fazendo de novo o sacrifício. Ele fez o sacrifício, diz Hebreus, de uma vez por todas. Já foi feito lá na cruz. Então, nós não vamos refazer esse sacrifício agora, porque nós nem temos esse poder de refazer o sacrifício agora e nem há necessidade de refazer esse sacrifício agora. Nós só precisamos lembrar do sacrifício que já foi feito. Então, para um protestante, a missa jamais será cristocêntrica. Porque, primeiro, nós temos uma religiosidade, uma espiritualidade católica que coloca Jesus no centro apenas na hora da missa. E, em segundo lugar,
Até aquilo que é feito na missa, que é apontando para Cristo, é feito de uma maneira que não é aquela que Jesus e os apóstolos ensinaram. Eu espero que tenha deixado muito claro a diferença entre algo ser cristocêntrico para um católico, para o professor Eduardo, e algo ser cristocêntrico para um protestante. Depois de 2 dias gravando esse vídeo, refazendo e refazendo para ficar melhor explicado, minha garganta está indo embora, estou ficando rouco. Vamos lá. Eu sei que nesse momento tem muitos católicos que estão muito bravos comigo, já colocando lá nos comentários, coisas do tipo: Rafael, seu molequinho petulante, quem foi que disse para você que o restante da religiosidade e da espiritualidade católica não é cristocêntrica? E eu digo, o professor Eduardo Faria. Quando ele diz que protestantes que estão se afeiçoando com o catolicismo devem ir a uma missa, porque lá na missa ele verá como a missa é cristocêntrica, fica subentendido que se o protestante participar de outras reuniões católicas, ele não conseguirá enxergar cristocentrismo. Se um protestante for em uma ladainha, em uma romaria ou em uma novena, ele não vai conseguir enxergar cristocentrismo. Por isso é tão importante para o professor Eduardo que o protestante que está se afeiçoando com o catolicismo vá a uma missa, porque somente naquela missa ele verá um tipo, ainda que seja pervertido, como eu expliquei anteriormente, mas um tipo de cristocentrismo. Somente ali ele vai conseguir enxergar esse tipo de cristocentrismo, ou seja, todos os elementos apontando para Cristo. Porque em qualquer outra reunião católica, se ele participar, ele não vai ver nem de longe, nem com o binóculo do exército, ele vai conseguir enxergar qualquer tipo de cristocentrismo. Então você percebe que aquilo que ele não disse fala basicamente que, olha, cristocentrismo nós temos na missa. E é verdade, o próprio católico admite isso, né? Vários católicos, quando vai defender a questão de ser cristocêntrico, sempre me passam esse argumento, né? Vá numa missa e você verá que a religião católica é extremamente cristocêntrica. Sim, você precisa ir numa missa para ver isso. Por quê? Se eu for em qualquer outra reunião, romaria, novena, ladainha ou qualquer outra coisa, eu não verei cristocentrismo. O único lugar que você vê cristocentrismo é na missa. E os católicos acreditam que porque a missa é o ápice da religião católica, isso já basta para dizer que a religião deles é uma religião cristocêntrica. Não, não basta. Para ser cristocêntrico, como eu disse anteriormente, toda religiosidade, toda espiritualidade deve ter Cristo como centro. Senão, ele não é centro em lugar nenhum. Ou ele é o centro de tudo, ou não é o centro de nada. Eu quero terminar com 2 observações ainda a respeito desse cristocentrismo, e aí eu passo para os contra-argumentos sobre a missa ser bibliocêntrica. Porque lembre-se, nós temos que destruir o cristocentrismo da missa e o bibliocentrismo da missa, porque assim o nosso professor Eduardo Faria vai fechar o canal e vender batatas, que é o objetivo desse vídeo. Vamos lá. Para nós protestantes, Cristo estar na missa, sendo o centro da missa, não funciona, não basta. Para nós funciona mais ou menos o seguinte, olha, o católico tem no seu dia a dia vários outros amigos. E aí quando ele vai para a missa, aí ele convida aquele amigo especial, né? Jesus, para estar ali presente. Mas esse amigo especial não é tão especial para estar no seu dia a dia. E como eu disse, para um protestante, ou Cristo é o centro da sua vida no dia a dia, e quando você vai no culto é só o ápice daquele momento, ou seja, ele é o centro de toda a sua vida no dia a dia, e ali na missa seria apenas uma extensão desse dia a dia. Ou ele não é nada. Então, para nós protestantes, Cristo não é o centro do catolicismo. E ele não sendo o centro do catolicismo, ele não pode ser o centro da reunião católica chamada missa. Em segundo lugar, fica aqui um convite para os meus amigos católicos. Por que, mesmo eu discordando de vários aspectos daquilo que acontece dentro da missa, eu faço o convite para que você viva uma eterna missa na sua vida. Na missa, você fala diretamente com Jesus, você pede diretamente a Ele, você pede perdão aos seus pecados diretamente a Ele, você canta diretamente a Ele. Por que não transformar a sua vida em uma missa interminável? Por que quando sai da missa você precisa trocar ou peticionar para outra pessoa, se ali na missa você teve contato diretamente com Cristo? Por que você não transforma, como eu disse, a sua vida em uma missa eterna, em uma missa constante? Esse é o meu convite para você. Transforme a sua vida em uma missa ininterrupta. Saia da missa e continue levando Cristo no centro do seu dia a dia. Este é o meu convite para você, meu amigo católico. Vamos lá, professor. Vamos tentar então agora destruir a afirmação de que a missa seria bibliocêntrica. Destruímos o cristocentrismo, agora só falta destruir essa afirmação para que o senhor feche o seu canal e vá vender batatas na feira. Vamos lá.
O primeiro argumento contra a missa ser bibliocêntrica vai na mesma pegada lá do primeiro argumento sobre o cristocentrismo. Não basta ter muita leitura bíblica em uma reunião para que ela seja bibliocêntrica. E o senhor vai concordar comigo. Se o senhor participar de uma reunião espírita onde existe muita leitura bíblica, o senhor não vai sair dessa reunião espírita dizendo que nós tivemos ali uma reunião bibliocêntrica. Por quê? Porque o senhor sabe que a leitura ali é meramente ritualística, que para os espíritas a Bíblia é mais um livro de conselhos do que um livro de autoridade. Agora, no catolicismo, na prática, isso acontece também. Primeiro, a leitura da Bíblia, as várias leituras da Bíblia dentro da missa, e nisso o senhor tem razão, numa parte, né, que a Bíblia é realmente muito lida em uma missa, isso é verdade, só a segunda parte lá que o senhor exagerou, mas daqui um pouco eu falo sobre ela. Então sim, nós temos muita leitura bíblica dentro da missa, mas é uma leitura ritualística. A Bíblia é mais um livro de conselhos do que verdadeiramente um livro de autoridade no catolicismo na prática. É óbvio que vocês vão falar que a Bíblia tem importância, que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante, que a Bíblia e tal, mas nós sabemos quem bate o martelo. Não é a Bíblia dentro do catolicismo. E vocês falam isso sem vergonha, né? Vocês falam deixando muito claro, olha, não é só a Bíblia. Nós temos o magistério, nós temos a tradição, mas de fato nós sabemos que na prática quem define a religiosidade e a espiritualidade católica não é a Bíblia, é o magistério. Aquilo que o magistério disser é isso e pronto. E se não der certo com a Bíblia, se não está tão conectado com a Bíblia, não tem problema, nós conectamos com a tradição. E se tiver um pouco de divergência com a Bíblia, for contrário um pouco ali, não tem problema. Nós vamos interpretar o texto, né, dobrar o texto até que ele se encaixe dentro da decisão do magistério da igreja. Então veja, a Bíblia é muito lida na missa? Sim. Agora, isso transforma a missa em bibliocêntrica? Não, porque a leitura é ritualística. O peso da leitura é muito pequeno perante os fiéis, e você sabe disso. Está longe de ter um peso, por exemplo, que existe no culto protestante. E esta é uma real diferença entre catolicismo e protestantismo. Enquanto, para o culto protestante, a Bíblia verdadeiramente é o ápice, a leitura, a explicação, a exposição da palavra de Deus é o ápice, na missa você sabe que isso não é. Na missa é a Eucaristia. Então, existe uma diferença. Ser bibliocêntrico é ela ser o centro. E na missa nós sabemos o que é o centro. O centro é a Eucaristia. Então, não tem como você falar que uma missa é bibliocêntrica, primeiro por esse motivo. Ler muito a Bíblia dentro de uma reunião, de um culto ou de uma missa, não torna aquela reunião, culto ou missa, em uma reunião bibliocêntrica. Não, mas não torna mesmo. Só foi muita leitura da Bíblia. Eu quero finalizar aqui destruindo essa afirmação de que a missa seria profundamente bibliocêntrica com um argumento matador e que os católicos podem tirar à prova. Podem fazer isso e verificar se o que eu estou falando é verdade ou não. Como é que você me explica o fato de os católicos participarem de uma suposta missa bibliocêntrica domingo após domingo, mas eles saírem dessa suposta missa bibliocêntrica sem entenderem a real importância da leitura e do estudo da palavra de Deus para a sua vida espiritual? É simplesmente inacreditável. Como é que participa domingo após domingo de algo que seria bibliocêntrico, mas saem de lá sem saber a real importância do estudo e da palavra de Deus para a sua vida cristã? É simplesmente porque eles não participaram de uma missa bibliocêntrica. Eles participaram de uma missa que lê muito ritualisticamente a Bíblia, mas está longe de ser verdadeiramente uma missa bibliocêntrica. Deixa eu contar uma experiência que eu tive um tempo atrás, tem até vídeo aqui no canal, quando eu participei de uma romaria aqui de Goiânia para Trindade, uma cidade religiosa aqui perto que o senhor deve conhecer, professor. E eu fui, durante todo o caminho, 16 quilômetros caminhando ali, conversando com os católicos, porque eu queria entender por que os católicos fariam romaria, por que eles achavam importante fazer essa romaria e o que eles pensavam da fé católica, quais eram as coisas mais importantes para ele a respeito da fé católica e assim por diante. E eu fiz esse tipo de pergunta, né? Olha, no seu ver, o que é fundamental para ser um bom católico? O que é fundamental para a sua vida espiritual católica? O que você acha que é fundamental? E é incrível que eu não consegui ouvir de nenhum católico, eu conversei com muitos, nenhum católico, a leitura e o estudo da palavra de Deus. Nenhum respondeu, não ficou nem no top 5. As pessoas falavam sobre penitência, sobre a própria romaria, sobre pagar promessas, sobre dar esmola, sobre participar da missa, sobre sempre estar participando da Eucaristia e coisas do tipo. Mas leitura e estudo da palavra não ficou, como eu disse, nem no top 5. Agora, como explica isso?
como você pode explicar, professor Eduardo, que católicos vão domingo após domingo em uma missa que seria supostamente bibliocêntrica, mas eles não conseguem nem perceber a importância da leitura e do estudo da palavra de Deus para a sua vida espiritual? Ora, como eu disse, é simples. É porque a missa não é bibliocêntrica. É apenas uma leitura ritualística da Bíblia dia após dia. E é tão ritualística que os presentes ali saem de lá sem perceber que aquilo seria importante fazer na casa deles. Eles saem de lá sem sequer fazer essa ligação de tipo, olha, aqui se lê muito a Bíblia na missa, né? Então eu deveria ler em casa. Nem essa ligação eles conseguem fazer, de tão ritualística que é a leitura bíblica dentro de uma missa. E para comprovar isso, eu gostaria de convidar meus amigos católicos a participarem de um culto protestante, e aí você vai ver o que é um culto bibliocêntrico. Porque aí no protestantismo você vai encontrar, inclusive, vamos ser sinceros, pessoal, o próprio catolicismo sabe que quem está no ápice ali da missa é a questão da Eucaristia. Esse é o ápice da missa. E está tudo bem, não tem problema. É o ápice da missa a questão eucarística. E para o protestante, todo protestante sabe que o ápice do culto é a leitura e a exposição da palavra. Isto é ser bibliocêntrico. É quando no ápice do culto, a coisa fundamental do culto, a coisa que é mais importante do culto, é a leitura e a exposição das Escrituras. E na missa nós sabemos que não é. Existe uma leitura ritualística e o ápice da missa é a Eucaristia. Eu não vou discutir sobre a Eucaristia aqui nesse momento, mas eu estou falando que deixa muito claro que bibliocentrismo você encontra no protestantismo, você não encontra numa missa. Cristocentrismo você pode até enganar por causa dos elementos apontando para Cristo. Agora, simplesmente dizer porque na missa nós temos muita leitura ritualística da palavra de Deus, isso transformaria a missa em uma missa bibliocêntrica, simplesmente é inacreditável. Não faz nenhum sentido, tendo em vista que as próprias pessoas que participam dessa suposta missa bibliocêntrica não saem de lá sabendo da importância da leitura e do estudo da palavra de Deus na sua vida pessoal. Então não, a missa não é bibliocêntrica. Pessoal, eu sei que o vídeo pode estar muito grande, mas eu não posso terminar o vídeo sem falar sobre isto que ele vai dizer aqui agora. Algo muito grave, algo muito consciente aquilo que ele falou. Então vamos ver o que ele disse e aí eu volto para fazer os comentários finais a respeito desse vídeo. Vá numa missa como espectador desarmado. Anota, vai numa missa de domingo, anota quantas leituras bíblicas foram feitas. Eu tenho certeza que é lido mais a Bíblia na missa do que em qualquer, olha a afirmação ousada que eu estou dizendo, qualquer culto protestante. Muito bem, essa foi a afirmação que ele fez e aqui, como eu disse, eu vou ter que baixar um pouco os meus escudos, a minha régua de caridade com ele e eu explico por quê. E eu vou baixar a minha régua da caridade aqui porque nesse trecho nós temos total consciência de que o professor Eduardo Faria sabia exatamente o que ele estava falando. Tanto que ele para e diz, olha, eu sei que essa é uma afirmação ousada. Então não foi algo que ele disse sem pensar, ele não cometeu inequívocos ou imprecisões, ele sabia que a afirmação dele era uma afirmação ousada, forte, e mesmo assim ele falou. Então a minha régua da caridade vai baixar um pouquinho. Ele disse o seguinte, na missa a Bíblia é mais lida do que em qualquer culto protestante. E mais uma vez eu peço vênia, professor, mas serei bastante forte para rebater esse argumento seu. Não quero ser desrespeitoso, mas serei bastante incisivo e bastante forte. Porque o que o senhor disse, o senhor sabe que é uma inverdade. O senhor tem total consciência que é uma inverdade. E talvez o senhor tenha dito porque o senhor sabe o peso que tem a sua palavra como ex-protestante. Então, pessoas mais incautas vão olhar para um ex-pastor protestante e dizer o seguinte, olha, se ele está dizendo isso, ele como ex-pastor protestante tem autoridade para falar isso. Ele sabe como era um culto protestante, ele sabe como é uma missa católica, então ele tem autoridade para dizer que em uma missa católica temos mais leitura da palavra de Deus do que em qualquer culto protestante. Então, em primeiro lugar, eu sei que o senhor está utilizando de uma espécie de lugar de fala, de autoridade, para produzir certas coisas nos mais incautos. Mas eu repito, o que o senhor disse é uma inverdade. O senhor faltou com a verdade ao dizer que em uma missa católica a Bíblia é mais lida do que em qualquer culto protestante. Agora, me desculpe a insensibilidade, mas como eu disse, eu serei forte. Essa fala do senhor, ao meu ver, fala mais sobre como o senhor era como pastor do que verdadeiramente sobre as igrejas protestantes. Porque se o senhor utiliza a sua autoridade como ex-pastor para produzir esse tipo de afirmação,
o senhor está se expondo de que na sua igreja, talvez o senhor como pastor, o senhor quando ia pregar a palavra, o senhor tinha pouco apreço pela palavra quando o senhor era protestante. E aí, nesse sentido, professor, não quero ser indelicado mais uma vez, mas nesse sentido, o protestantismo não perdeu, então, um bom pastor. Perdeu um membro, e isso é muito ruim. Eu sou contra aquela história, vai mesmo, era muito ruim aqui no protestantismo. Não, eu lamento a sua conversão para o catolicismo, mas o protestantismo, então, não teria perdido um bom pastor, porque se na sua igreja o senhor não expunha a palavra de Deus mais do que ela é exposta numa missa católica, então, me desculpa, professor, o senhor era um péssimo pastor, porque eu conheço a igreja protestante, eu não sou presbiteriano como o senhor era, mas eu conheço a igreja presbiteriana. Ora, minha mãe é presbiteriana, meu pai é presbiteriano. Aqui em Goiânia, eu frequentei muito tempo a igreja presbiteriana, a presbiteriana Berero, o pastor Ronaldo, e eu sei o tempo que é levado para expor a palavra de Deus dentro dessas igrejas. E se o senhor não expunha dessa forma, o senhor é um péssimo pastor protestante presbiteriano. E eu não acredito nisso. Eu não acredito que o senhor era um péssimo pastor. Eu sou totalmente contra, professor, aquelas acusações que são deferidas ao senhor, do tipo que o senhor foi para o catolicismo por causa de dinheiro, esse tipo de coisa. São afirmações tão infundadas, né? Eu sei que o senhor é um católico convicto, né? Que o senhor acredita no catolicismo como religião realmente verdadeira. Então, é tão ruim o senhor utilizar esse seu passado como ex-pastor protestante para produzir esse tipo de afirmação. O senhor não precisa disso. O senhor não precisa faltar com a verdade para atrair protestantes para o catolicismo. O senhor não precisa faltar com a verdade. Então, me desculpa, ao meu ver, essa afirmação diz mais de como o senhor era como pastor do que verdadeiramente sobre as igrejas protestantes. E eu faço um desafio para o senhor e para qualquer católico. Para o senhor eu pago a passagem, ok? Se o senhor quiser, eu pago a sua passagem para o senhor visitar a minha igreja. Eu sou da segunda igreja batista aqui de Goiânia. E se o senhor quiser vir no culto de jovens de sexta-noite, se o senhor quiser participar do culto de manhã da Escola Bíblica Dominical, que o senhor conhece muito bem, e também do culto à noite, e eu garanto para você que normalmente o tempo que o meu pastor expõe a palavra deve ser igual ou superior ao tempo total da missa. O meu pastor da segunda igreja aqui, Batista de Goiânia, o pastor Leandro Peixoto, tem pelo menos 1 hora de exposição da palavra, fora as leituras da palavra nos outros momentos do culto. Mas de exposição da palavra de Deus, nós ficamos pelo menos 1 hora ali na segunda igreja Batista de Goiânia sendo exposto a palavra. Agora, me dizem que missa, a Bíblia tem 1 hora de leitura. 1 hora de leitura em uma missa. O senhor conhece alguma missa? Sinceramente, as missas que eu vejo na TV, até a missa do Papa, né, do Galo, eu não vejo 1 hora de leitura da palavra de Deus. Não chega nem perto disso. Então, o senhor sabe que é uma inverdade. O senhor sabe. Mais do que isso, professor, é tão absurdo o que o senhor disse que eu, que frequentei muito tempo uma igreja neopentecostal, a igreja videira aqui de Goiânia, na igreja videira é 1 hora, 1h20 de exposição da palavra também. Porque para o culto protestante, a Bíblia é o centro, a exposição da palavra é o centro do culto protestante, enquanto que na missa é a Eucaristia. Então, a Bíblia e a exposição da palavra em cultos protestantes costumam ser muito maior do que em qualquer missa, e o senhor sabe disso. O senhor sabe. Então, acreditando que o senhor não disse isso apenas de maneira leviana ou para enganar pessoas, porque eu não acredito que o senhor faça isso, eu acredito que o senhor deveria se retratar. E se o senhor não quiser se retratar porque o senhor continua pensando isso e o senhor acha que isso é verdade, fica aqui o meu convite. Eu pago a sua passagem. O senhor pode vir aqui em Goiânia, nós vamos em um culto, eu não falo para o meu pastor que o senhor está vindo, a gente aparece lá num culto qualquer e o senhor verifica, cronometra quanto tempo de exposição da palavra e leitura da palavra tem no culto da minha igreja, e aí depois o senhor pode ir para a internet e confirmar, falar, olha, estive na igreja do Rafael e verdadeiramente lá a exposição da palavra é menor do que em qualquer missa. Ou, se for o caso, o senhor se retrata dessa inverdade, diz, olha, infelizmente eu estava enganado, não é em qualquer, pode ser em algumas igrejas protestantes, mas não é em qualquer. Eu descobri uma igreja lá em Goiânia que a exposição da palavra dura mais ou menos a hora total da missa, que é isso que vai acontecer, doutor. Então, fica aqui o meu repúdio a essa afirmação que falta com a verdade. Aqui foi faltar com a verdade, porque o senhor sabe que isso não é verdade.
O senhor falou porque o senhor sabe que o senhor tem um peso e as pessoas vão levar a sua autoridade em consideração como ex-pastor protestante, como se o senhor pudesse transmitir esse tipo de informação. Ok? Bem, pesou um pouquinho no final, mas, pessoal, lembre-se, o objetivo desse vídeo era fazer com que o professor Eduardo deixasse o seu canal e fosse vender batatas na feira. Me passe aí, professor, quando o senhor estiver vendendo batatas na feira, porque eu quero ajudá-lo, eu quero divulgar o seu produto, a sua batata aqui no YouTube, no meu canal, ok? Muito bem, pessoal, você ficou aqui até o final, muito obrigado, deixe o seu like, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário para participar do sorteio. Fiquem com Deus, um grande abraço e lembre-se sempre, meus amigos, sola Escritura.